Bom dia, vou corrigir número 4. No circuito esquematizado, na figura o gerador tem uma resistência interna desprezível. Então, se eu posso desprezar a resistência interna, eu estou falando de um gerador ideal, tá? Que é isso aqui, ó. Tá vendo que R igual a zero? Isso é um resistor, um gerador ideal. A resistência interna é desprezível. Ou seja, toda a tensão que esse gerador consegue fornecer é jogada todinho para o circuito. O que eu estou chamando de circuito? Eu estou chamando toda essa parte aqui, ó, para a direita, tá certo? Isso que eu estou chamando de circuito, porque senão um pouco ficaria na resistência interna e o restante seria jogado para o outro, para o restante do circuito, tá certo? Mas esse é só um jeito de entender. O circuito é como um todo, tá? Não tem como dissociar eles. Eu acho que minha imagem tá. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui ó, ainda. Não consigo. Então vai ficar, tá? Os quatro resistores têm a mesma resistência R e o amperímetro ideal indica 5 A. Então, esse amperímetro aqui, ó, ele indica 5A. Então, do jeito que está passando ali, ó, a corrente está circulando, o amperímetro está indicando 5 A. Ou seja, enquanto a corrente não tiver um outro lado para ir, vai estar sendo percorrido por 5. Então, olha só, eu vou correr em cima do fio aqui, ó. 5 amperes, 5 amperes, 5 amperes, tá vindo 5 amperes, 5 amperes, chegou 5 amperes aqui, ó. E a mesma coisa aqui para trás, ó, 5 amperes, tô vindo. Então olha só, repara que eu percorri por cima todo o meu circuito, né? Quando a chave está aberta. Porque se a chave estiver aberta, esse pedaço aqui no meio, ó, esse fio que tem uma chave e um resistor, é como se ele não existisse. Ele não está enxergando isso aqui, ó, porque a chave está aberta. Então o circuito é como se fosse de amarelo. Ou seja, a corrente que está percorrendo esse circuito, a corrente total do circuito quando a chave está aberta, é 5 amperes, tá? É isso que ele está falando por enquanto. Deixa eu voltar aqui. Isso. Se a chave C estivesse fechada, o amperímetro estaria indicando beleza. Então olha só, quando eu tenho um circuito de um jeito, nesse caso, eu estou fornecendo uma corrente, tá? E o meu circuito, a única coisa que ele pode ser alterada é a chave, o restante permanece a mesma coisa. Então quando essa chave está aberta, os resistores que eu tenho lá são aqueles. O do meio, igual eu já risquei para vocês, não vale de nada com a chave aberta. Com a chave aberta, e beleza, está circulando. Então eu tenho uma determinada corrente que o exercício fala que são 5 amperes. E a bateria E, eu também não tenho a tensão que essa bateria produz. Mas eu sei que quando eu fecho a chave, olha só, fechei a chave, o resistor do meio, né, aqui ó, que está passando no meio, na vertical, já não pode ser desconsiderado. Ou seja, vai ser fornecido, eu vou ter uma nova corrente. Lembrando que o circuito que está ali, quando eu fecho a chave, tudo permanece a mesma coisa. A única situação que está modificando é a corrente, tá certo? A tensão é a mesma, mas os resistores não podem ser alterados a posição deles. Então só o que altera é a corrente fornecida aí no seu circuito. Então eu quero saber a corrente do circuito, beleza. O que vai me ajudar a saber que a corrente que está passando com a chave aberta é 5? Porque com a corrente aberta, sabendo a corrente com a chave aberta, eu consigo achar aquela tensão da bateria. Ele fala gerador, está escrito gerador. Eu consigo achar a tensão daquele gerador. Porque quando eu fecho a chave do circuito, passa a circular uma nova corrente, por causa que tem um acréscimo desse resistor na vertical e a bateria é a mesma. Opa, então a bateria permanece a mesma coisa. A resistência equivalente vai alterar, porque eu tenho um novo resistor.
Então, quando eu fecho a chave, eu tenho uma nova corrente, uma nova resistência equivalente, se eu for diminuir esse circuito, mas o gerador permanece o mesmo. Então, se eu conseguir achar quanto que o gerador consegue fornecer, eu consigo fechar a chave e esse mesmo valor eu vou trabalhar com a chave fechada, tá? Posso fazer isso? Posso. Antes de apagar aí, eu mostrei para vocês que esses três resistores com a chave aberta, aqui ó, deixa eu tirar esse resistor do meio aqui ó. Se a chave está aberta é como se ele não existisse. Esses três resistores estão em série, porque eles estão sendo percorridos pela mesma corrente. E pela primeira lei de Ohm, eu sei isso aqui ó. U é igual a RI. O exercício chamou U de E, e de fato é. A tensão U que vai para o circuito é a mesma força eletromotriz que o gerador é capaz de gerar, porque a resistência interna é desprezível, então U é igual a E. A tensão que vai para o circuito é a mesma força eletromotriz. A tensão que o gerador consegue de fato gerar, U é a tensão de fato que vai para o circuito, tá? Como a resistência interna é zero, toda a força eletromotriz vai ser jogada para o circuito. Então, U é igual a E. Esse R aqui, eu vou achar a resistência equivalente. Eu tenho R mais R mais R, eu tenho então 3 R's. E a corrente que circula ali no perímetro? 5. Então eu tenho uma força eletromotriz de 15 R's. Aqui estou resolvendo aqui embaixo, ó. Então eu sei que esse gerador, deixa eu ver se eu consigo apagar esses círculos. São muito bons, mas às vezes é chato, porque só apaga assim. Isso. Então olha só, deixa eu só apagar porque daqui a pouco nós vamos usar para outra coisa e é interessante. Então deixa eu tirar aqui. Então a tensão que o meu gerador consegue jogar aqui para o meu circuito sempre vai ser 15 R's. Agora, a corrente e a resistência equivalente é outros casos, mas o gerador é o mesmo de 15 R's. Beleza. Fechei a chave, ó. Quando eu fecho a chave, aí eu já não posso desconsiderar o resistor do meio. O gerador é o mesmo, tá? O resistor do meio é acrescentado. Aquele amperímetro com certeza já não marca mais 5 amperes, então eu vou tirar. Tanto que a pergunta é, com a chave fechada, quanto que aquele amperímetro indica? E vamos seguir a vida normal. Então olha só, eu vou achar aqui a corrente do circuito, tá? A corrente do circuito. Eu tenho a tensão do circuito, que é 15 R's, são 15 R's. Eu consigo achar a resistência equivalente do circuito e eu posso achar a corrente do circuito. Para que eu não sei, mas vamos lá. Na verdade eu sei, mas eu estou falando como se nós estivéssemos pensando. Mas é o que eu tenho como fazer. Então vamos achar aqui, ó. Para eu achar a resistência equivalente do circuito, vamos aqui, ó. Eu vou percorrer, deixa eu percorrer de vermelho. A minha corrente sai aqui do polo positivo, chega aqui assim nessa chave, e agora ela pode ir para cima ou descer. Beleza? Eu vou chamar aqui de ponto A. A nossa corrente vem descendo aqui na vertical, ó, até chegar nesse ponto aqui que eu vou chamar de B. Tá certo? Na hora que ela chega aqui em B, a corrente que passou no resistor em cima, em linha reta, que eu estou fazendo aqui, ó, essa corrente quando chega aqui embaixo, ela junta novamente no ponto B. Ou seja, esse resistor na vertical está ligado no mesmo ponto que esses dois resistores em série, que está indo em linha reta e desce, passa pelo amperímetro e volta. Ou seja, ele está em paralelo. Mas antes de estar em paralelo, eu tenho aqui ó, dois resistores que estão sendo percorridos por uma mesma corrente, ou seja, eles estão em série. Eu primeiro tenho que achar esse série. Então, se eu fosse redesenhar esse circuito, seria assim, ó, gerador, subiu, ó, ponto A, desceu,
Eu tenho a chave ali, mas como está fechado eu vou fingir que agora é um fio normal, não é uma chave. Tenho lá que é assim, ó. E aqueles dois resistores em série eu vou substituir por um único só que vai ser percorrido pela mesma corrente dele. O resistor vai mudar, mas ele será percorrido pela mesma corrente daquele circuito. É o mesmo que vai passar ali, ó. Aqui eu vou chamar de ponto B. E dois resistores em série é só somar R mais R, 2 R's. Beleza. E aqui eu tenho 15 R's, a bateria, o gerador. Lembrando que é a mesma, eu não estou alterando. A única coisa que eu alterei foi passar a resistência. Tem que agora valer aquela resistência, então muda a resistência equivalente e a corrente que vai ser jogada para o meu circuito. Eu tenho que achar a resistência equivalente. Agora aqui, ó, esses dois resistores que eu estou fazendo aqui de vermelho, ó, estão ligados no mesmo ponto, ó, o ponto A e o ponto B. Agora sobraram só esses dois resistores, então aí dá para eu fazer o paralelo. Antes eu não podia, porque esse pedaço aqui, ó, que originou o 2Rs, não tinha um único resistor, que é o 2Rs, eu tinha dois em séries, então eu tenho que fazer esses dois virar um, tá certo? Vamos lá, ó. Vim cá, desci, tem um resistor aqui embaixo, e eu vou substituir aqueles dois por um único resistor que eu vou achar. Aqui é R, então vamos achar aqui, ó, esse resistor equivalente, ó. Como eu tenho só dois resistores em paralelo, eu vou fazer produto soma. R vezes 2Rs dividido por R mais 2R, produto soma. 2Rs ao quadrado dividido por 3Rs. 1R com esse R eu corto, sobrou 2R sobre 3. Então esse resistor aqui, ó, 2R sobre 3. 2Rs sobre 3. O gerador continua o mesmo, 15Rs. Agora, o que apareceu aqui embaixo, ó, esses dois, eles estão sendo percorridos pela mesma corrente. É só você pegar aqui, ó, no polo positivo, vai passando o lápis em cima do fio e você vai ver que a corrente que passa no de 2R sobre 3 é a mesma que passa no R. Então, se é a mesma corrente, eles estão em série. Então, eu vou substituir esses dois resistores por um. Como é que eu faço para achar resistor em série mesmo? É só somar as resistências. Que aí eu posso tirar aqueles dois resistores e colocar um único só. Vamos fazer aqui, ó, resistência equivalente, a soma 2Rs sobre 3 mais R. MMC, 3 dividido por 3 vezes 2, 6. Opa! 3 dividido por 3, 1 vezes 2, 2Rs, mais 3 por 1, 3 vezes Rs, 3Rs. 5Rs sobre 3. Então aqui eu tenho 5R sobre 3. Agora eu vou achar a corrente. Como? Eu só tenho uma tensão, um resistor, eu consigo achar a corrente pela primeira lei de Ohm. U é igual a RI. 15Rs é igual a 5Rs sobre 3, que é a resistência equivalente, vezes I. R com R cancela, 15 com 5 dá 3, então aqui a corrente 9. Eu saí de coisas só com número para achar valor. Então olha só, eu tenho uma tensão de 15 Rs, uma resistência equivalente de 5R sobre 3, sendo percorrido, vou colocar até de amarelo, por uma corrente de 9 amperes. 9 amperes. Ok? Então, quando eu fecho a chave, do polo positivo até chegar no ponto A, eu tenho 9 amperes. Ela divide passando um pouco em linha reta e um pouco desce no resistor. Chega lá no ponto B, ela junta novamente e passando aqui 9 amperes. Tá certo?
Mas o exercício não quer saber esses 9, ele quer saber o seguinte: quanto que vai passar em linha reta indo para aquele resistor de R, o amperímetro e o outro resistor. Ele não quer a corrente que desce, ele quer a corrente que vai em linha reta. Beleza? Olha só o que, que eu sei. Eu sei o seguinte. Deixa eu fazer aqui, ó, separar. Eu sei que a corrente total do circuito, deixa eu fazer de preto, de azul, ainda não tem nada de azul não. Eu sei que a corrente total que chega ali naquele ponto A, um pouco vai para cima e um pouco desce. O que vai para cima, segue em linha reta, eu vou chamar de I1, e o que desce aqui na vertical, eu vou colocar de I2. Então eu vou colocar assim, ó, I1 mais I2 é a corrente total do circuito. Então eu tenho que 9 é igual a I1 mais I2. Até aí, tranquilo. O que mais eu sei? Eu sei que resistores, quando estão ligados em paralelo, a tensão entre eles é a mesma. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Tensão, deixa eu ver que cor, preto. Tensão 1, que é a tensão gerada pelo caminho da corrente I1, é igual a tensão I2. Eu não sei quanto, mas eu sei que ali, como o resistor que desce está ligado entre o ponto A e B, e aqueles resistores que seguem em linha reta também estão ligados no ponto AB, a tensão no ponto AB de bola é a mesma tensão para também quem está ligado em AB de bola. Isso na tensão, ok? Como que eu faço para calcular a tensão mesmo? Resistência vezes corrente. Se a tensão 1 é a corrente 1. O 2, resistência 2. Vou colocar aqui, ó, resistência percorrida pela corrente 2 é igual a corrente 2, resistência percorrida ali, ó, pela corrente 1, R1, coloquei, esqueci. Quanto que é a resistência equivalente que vai ali, ó? 2 R's. Então vou colocar aqui, ó, 2 R's, porque está em série, soma, vezes I1 é igual a resistência que passa na corrente 2 é R vezes I2. Simplesmente fiz a primeira lei de Ohm para um lado para o outro. Por que 2 R's? Eu tenho um resistor em cima e o resistor aqui. E eles estão em série, 2 R's. E tem aqui desce. Então a tensão 1 é igual a tensão 2. Tranquilo. Esse R com esse R eu cancelo, então eu sei o seguinte, que I2 é igual a 2 e 1. Tá bom? 2 e 1. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu sei que I2 vale 2 e 1. Vou pegar essa relação que eu acabei de achar e substituir aqui, ó. Então eu vou ter a seguinte situação de verde, ó. 9 é igual a I1 mais 2 e 1, que foi o que eu achei ali embaixo. Eu sei então que 9 é igual a 3 e 1. E 1 então é 9 sobre 3, que é igual a 3 amperes. Tá certo? Então a tensão, a corrente que é marcada aqui no amperímetro quando a chave é fechada, 3 amperes. Então aqui a resposta, a letra E. Tá certo? Tenta entender, é fundamental esse exercício. Tem muita coisa aí, muito conceito de tensão aí, resistor equivalente, resistor em série, paralelo. A tensão é a mesma, a corrente é a mesma, gerador, tá bom? Abraço, tchau, fique com Deus.